Deputados, o sobreendividamento das famílias, o incumprimento dos créditos à habitação e o risco de perderem as suas casas são chagas sociais que afetam hoje tantos portugueses e que nós temos a responsabilidade de procurar resolver. Seriam sempre problemas graves, mas neste tempo de crise e de emergência social são verdadeiros dramas que temos que atacar. Os portugueses sabem-no, perder a casa é dos maiores dramas que uma família pode passar. Aos portugueses que vivem dificuldades, àqueles que fazem das tripas coração para conseguir pagar ao banco as prestações da casa, aos portugueses que já não estão a conseguir pagar e que estão em risco de perder a casa, o PSD quer dizer-vos: conhecemos bem o problema, compreendemos as vossas dificuldades, vamos ajudar-vos, trazemos-vos aqui soluções. Em tempos de tanta dificuldade, mais do que análises, pedem-se respostas. Tal como prometéramos, hoje apresentamos aqui soluções para os problemas nos créditos à habitação. O PSD tem e vai entregar neste Parlamento 2 projetos de lei com soluções ambiciosas, mas justas e equilibradas para o problema das famílias endividadas e em risco de perder as suas casas. Reconhecendo e sem desmerecer o esforço dos demais grupos parlamentares, que queria aproveitar para elogiar e saudar neste momento, consideramos que as propostas do PSD são as mais abrangentes, as mais equilibradas, as mais justas e eficazes. Podíamos ter optado por uma solução como a espanhola, baseada em regimes voluntários, mas não, consideramos ser necessário criar regimes imperativos. Senhoras e senhores deputados, antes de vos apontar as propostas do PSD, permitam que vos transmita 2 palavras prévias, uma sobre as causas e outra sobre uma homenagem que é mais do que devida. Sobre as causas da situação a que chegamos, temos que reconhecer que há responsabilidades repartidas. Somos todos responsáveis, enquanto Estado e comunidade, sobretudo porque nos últimos 20 anos nos metemos no caminho errado, num paradigma de construção, compra e endividamento. O resultado foi um excesso de casas para comprar, famílias muito endividadas, um país de casas próprias e de grande rigidez na mobilidade profissional. Outros países foram por um caminho mais equilibrado, apostando menos na construção e mais na reabilitação urbana, menos na compra da casa, mais no arrendamento, menos no endividamento, mais na poupança. Coletivamente falhámos nesta matéria, porque pelas nossas políticas públicas, pelas leis que fomos fazendo, o regime de impostos, o planeamento e licenciamento urbanístico que se foi seguindo, incentivámos os portugueses à compra de casa, à construção de casas novas e ao endividamento. Mas para esta situação, temos que reconhecê-lo, também houve contribuição de parte de algumas das famílias e de bancos. Aquelas famílias que não resistiram ao sedutor apelo do crédito fácil e do consumo, que se permitiram acumular montantes insustentáveis de empréstimos e com várias soluções de crédito. Muitas famílias assumiram responsabilidades insustentáveis e, perante esse excesso, mas sobretudo a redução do rendimento disponível de muitas famílias nesta fase, já não conseguem pagar tais responsabilidades. Mas reconheça-se, há muitas famílias que foram surpreendidas com o desemprego inesperado, corte de rendimentos com que não contavam e uma forte crise económica e social. Muitas dessas famílias até planearam sustentavelmente os seus encargos com a habitação, mas foram agora apanhadas numa crise e níveis de desemprego para os quais não contribuíram. Famílias essas com rendimentos já baixos e que não conseguem acomodar agora as perdas de rendimento que a situação atual lhes trouxe. Se todas as famílias merecem o nosso apoio, estas famílias imprevisivelmente apanhadas merecem-nos ainda mais. Mas diga-se também que os bancos não estão isentos de responsabilidade na atual situação, pois passaram vários anos a conceder crédito demasiado fácil e abundante. Não atuaram sempre com a prudência desejável. Por exemplo, ao nível da análise dos perfis de risco, nas avaliações das casas tantas vezes demasiado otimistas, na quase leonina exigência de muitas garantias ou na aceitação de taxas de esforço, no limite do inviável. Esta é uma situação para a qual muitos contribuíram, mas para a qual todos temos de ajudar a encontrar soluções. É por isso que o PSD propõe soluções que envolvam todos e exijam de todos, bancos, famílias e Estado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de avançar com as soluções, essa homenagem devida às famílias portuguesas que fazem hoje um esforço heroico para continuar a cumprir os seus créditos à habitação. Sim, é um ato heroico que temos aqui de saudar. Muitas famílias que estão a cortar noutras despesas para conseguir aguentar as suas casas. Ora, é também em homenagem e fazendo justiça a essas famílias heroicas que nós agora trazemos
aos portugueses várias soluções. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, reconhecemos que as soluções são importantes para as famílias, mas são também para todo o país e para o setor financeiro nacional. É que o crédito à habitação continua a ocupar uma parte muito significativa da carteira de crédito dos bancos. Caso aumentasse significativamente o nível de incumprimento dos créditos à habitação, os bancos registrariam ainda mais imparidades, diminuiria a liquidez aportada à economia e haveria uma necessidade de reforçar capitais, quiçá com injeção pública. Em resumo, a solução e a resolução deste problema do endividamento das famílias e dos riscos do incumprimento de crédito à habitação é importante para famílias, para o sistema bancário e para todos os portugueses. Perante um drama tão grande, quando está em causa o mais bem precioso que uma família tem, que é a sua casa, o que se nos pede são respostas. E são respostas fortes e eficazes que o PSD vem oferecer aos portugueses, tal como já começou a fazer o Governo, e recordo, em março deste ano, o Governo apresentou já várias soluções. Um pacote de medidas que já está em discussão no Conselho Nacional de Consumo, com a criação de um plano de ação preventivo para o risco de incumprimento e a criação de um procedimento extrajudicial de recuperação dos clientes bancários. Mas, desde o primeiro momento, o PSD tem dito que estas propostas já avançadas pelo Governo precisam de ser alargadas. É necessário ir mais longe, têm que ser complementadas e, por isso, temos estado a trabalhar e aqui apresentamos um conjunto de soluções para as dificuldades das famílias em pagar as prestações do crédito à habitação e para manter a sua casa. Mas que fique desde já muito claro, as propostas que o PSD traz às famílias portuguesas são muito exigentes para o nosso setor bancário. O PSD quer dizer aos portugueses que todos têm de participar no esforço, se no momento foram uns como os funcionários públicos e os pensionistas, se na semana passada foram as farmacêuticas, com cortes de mais de 300 milhões de euros por ano, as empresas de energia com mais de 200 milhões de euros por ano, agora é o momento de chamarem as instituições bancárias a este esforço também. É um justo esforço que se pede aos bancos, não apenas porque todos os portugueses têm que fazer esforços, mas porque os bancos também têm uma cota de responsabilidade nesta situação a que chegamos. Não podemos criar soluções que incentivem ao incumprimento pelos mutuários, facilitando excessivamente a saída dos contratos. Nem podemos criar uma crise sistémica no setor financeiro que, ao final, iria exigir de todos mais impostos ou mais cortes na despesa para poder assegurar que os nossos depósitos estavam protegidos. Não incentivar o incumprimento e não destabilizar o frágil setor financeiro e bancário português é, na verdade, ajudar os portugueses. Ajudá-los a assegurar os seus depósitos e a ajudá-los a assegurar a liquidez na economia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD apresenta aqui hoje linhas gerais das suas propostas que constam dos 2 projetos de lei separados que o PSD irá apresentar neste Parlamento. São 2 projetos de lei separados, com soluções diferentes e para situações distintas. Um dos projetos traz medidas de proteção para todos os devedores do crédito à habitação. São medidas para todos e sem prazo. E um outro projeto de lei que traz soluções extraordinárias para um tempo extraordinário. São soluções temporárias para um tempo que é difícil e temporário. Das várias soluções que o PSD propõe para o regime geral, isto é, aquelas propostas que estão disponíveis para todos os portugueses com créditos à habitação, vou destacar 2 medidas. Em primeiro lugar, o PSD propõe que os bancos não possam unilateralmente aumentar o spread em 4 tipos de casos. A mobilidade laboral, o desemprego, mas também, como outros partidos fizeram e propuseram, casos de divórcio, separação judicial de pessoas e bens e viuvez. Quando alguém quer arrendar uma casa, quer arrendar a sua casa porque está no desemprego ou porque aceita um trabalho noutra cidade, o banco já não vai poder aumentar o spread do crédito à habitação desta família. Depois, o PSD propõe também, para todos os créditos à habitação, que o devedor fique liberto da sua dívida ao entregar a casa ao banco e desde que o valor atual da casa, mais o capital que já pagou, sejam superiores ao capital que o banco lhes emprestou. Estas regras generalizadas de limitação do spread e de dação em pagamento são decisivas e com elas ajudaremos muitos portugueses. Contudo, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a mais inovadora das propostas do PSD é a do regime extraordinário de proteção dos devedores em situação económica muito difícil. Este regime é temporário, vale apenas para as habitações até um certo valor e vale apenas para os agregados familiares de mais baixos recursos que estão a passar dificuldades, com desemprego ou com outra redução significativa do rendimento e que, por isso, passaram a ter uma taxa de esforço incomportável para pagar as prestações da sua casa.
Neste momento de crise que vivemos, o PSD propõe um regime extraordinário dirigido apenas às pessoas que estão mesmo necessitadas. Propomos uma solução especial, extraordinária, para as famílias com menos recursos e mais aflitas. Este regime extraordinário é único e original, mas é também, sobretudo, o que melhor defende as famílias e também o setor bancário. Parece uma equação difícil, proteger as famílias, mas também defender e proteger a estabilidade do setor bancário. Mas não é uma equação impossível. E porquê? Porque o PSD propõe este regime extraordinário, que o banco esteja obrigado a reestruturar a dívida antes de poder executar a casa. E mesmo se executar a casa por a reestruturação ser inviável, a família tem um direito garantido à habitação. Mas, por outro lado, no caso de a reestruturação ser inviável, o banco e o devedor podem encontrar soluções variáveis relativamente à casa, que vão desde a dação em pagamento da casa com o arrendamento da mesma, ou noutra casa, à entrega da casa a um fundo de investimento, ficando o devedor com o arrendamento e o direito de recompra da casa, ou então à troca de casas com o banco, ficando a família com uma casa de menor valor, mas com uma renegociação do empréstimo que implique prestações que a família possa pagar e a dedução no capital em dívida da diferença entre o valor das casas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a solução que o PSD propõe é única porque permite e prevê que a reestruturação da dívida seja a solução primeira e preferencial. O plano de reestruturação envolverá carência parcial ou total dos pagamentos, alargamento do prazo do empréstimo e redução do spread. Por outro lado, este regime é original porque é compatível e pode ser utilizado com os novos mecanismos processuais preventivos e extrajudiciais de resolução dos incumprimentos do crédito à habitação que o Governo apresentou. Em resumo, o PSD propõe aqui um regime extraordinário e temporário para as famílias em situação económica muito difícil, que é um regime muito exigente para os bancos, mas que melhor assegura o equilíbrio do sistema bancário, porque prefere a reestruturação da dívida à entrega da casa e cria várias alternativas à simples entrega da casa que são melhores, quer para a família, quer para o banco. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, termino com duas palavras. Aos grupos parlamentares, saudar as vossas iniciativas, as vossas propostas e a vossa abertura neste tema. O PSD apresenta aqui as suas propostas, mas está disponível para construtivamente considerar e trabalhar também as vossas. Várias delas merecem o nosso apoio e concordância. Senhoras e senhores deputados, temos também uma grande responsabilidade pela frente. O momento é grave, o problema é sério, mas estou certo que juntos conseguiremos nesta matéria melhorar a vida dos portugueses. Aos nossos concidadãos, queria dizer que sabemos que estão a viver tempos muito difíceis, que muitas famílias estão a passar dificuldades. Alguns estão mesmo a passar os tempos mais difíceis das suas vidas, em risco de perder as suas casas, porque mesmo depois de grandes sacrifícios não conseguem pagar as prestações ao banco. Mas queria dizer aos portugueses, estamos ao vosso lado e também impomos que todos façam a sua parte. Se no momento foram os trabalhadores e os pensionistas, se já na semana passada foram as farmacêuticas ou as empresas de energia elétrica, hoje são os bancos chamados a fazer o seu esforço. Aos portugueses, queria por isso dizer, como país e como comunidade, estamos a passar dos tempos mais difíceis da nossa história, mas vamos vencer este tempo difícil, porque estamos juntos, porque estamos a fazer o que tem de ser feito, porque como agora vamos construindo soluções sólidas, justas e eficazes. Vamos vencer porque todos participamos, porque não há privilegiados e porque ninguém fica para trás. Vamos conseguir.